Oi pessoal, eu sou a Ju Ferraz, da TPM para Kit Care. Bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso básico de confeitaria para iniciantes. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, é super importante, a gente fala sobre os utensílios e todos os ingredientes básicos da confeitaria. É bem legal você estudar aqueles primeiro e depois voltar para esse aqui. Então se você não viu, corre lá. Hoje a gente vai falar de 4 massas básicas da confeitaria. A genoise, que é o pão de ló, a pâté sablé, que é uma massa de torta doce, a pâte à choux, que é uma massa de bomba eclair, né? E por último a massa de rocambole. Eu deixei outras massas também fundamentais da confeitaria na nossa apostila. Se você ainda não viu essa apostila, tem aqui na descrição, é só você baixar. Primeira massa que eu vou ensinar para vocês hoje é com certeza a coringa da confeitaria. Aqui no Brasil é conhecida como pão de ló, na França como genoise e na Itália como pan di Spagna. O fundamento básico dessa massa é que a gente usa a fermentação física, ou seja, o bolo cresce através do ar retido dentro da massa, a gente não usa fermento. E essa massa vão apenas 4 ingredientes: farinha, ovos, açúcar e essência de baunilha, simplesmente. Os ovos, eles têm a função de reter o ar na massa para fazer a nossa massa depois no forno inflar e crescer. A farinha, ela entra para dar estrutura para a massa, o açúcar para dar sabor e estabilidade, e a essência de baunilha também para dar sabor. É uma massa muito coringa que você pode adicionar outros sabores nela, então também dá para saborizar com raspas de laranja, raspas de limão, dá para você também adicionar um pouco de manteiga para enriquecer a sua massa. Enfim, todas essas variações do pão de ló eu vou deixar na apostila. Então vamos lá para o nosso pão de ló. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aquecer o açúcar junto com os ovos. E para isso a gente vai separar esses ovos primeiro, porque se tiver algum ovo que está podre, a gente não vai estragar a nossa mistura. Coloca na panela. Vai fazendo isso até acabar. Todos os ovos ótimos, a gente vai colocar aqui na panela. Já vai adicionar o açúcar. O açúcar e a farinha, eles têm a mesma quantidade. Isso vai garantir uma textura perfeita para o nosso pão de ló. Agora a gente vai aquecer essa mistura até mais ou menos 40 graus. É rápido, tá? A gente faz isso para o açúcar se dissolver, então não ficar aquele gosto de açúcar e grumos de açúcar. E também porque os ovos, quando eles são aquecidos, eles têm a maior capacidade de reter ar. Então por isso que a gente aquece um pouquinho até 40 graus. 40 graus, se você não tem termômetro, como eu disse, é muito importante ter termômetro exatamente por isso, mas se você não tem, você vai fazer o teste, você vai colocar a mão, não sentiu quase nenhum grãozinho de açúcar, tá pronto. Ou quando tá numa temperatura um pouquinho a mais que o nosso corpo. Nossa temperatura é mais ou menos de uns 36 graus, você vai colocar a mão, vai estar quentinho, você já pode tirar. Aqui o meu já tá pronto. Agora que já chegou aos 40 graus, por que eu não deixo muito mais tempo? Porque senão os ovos vão coagular, que é mais ou menos uns 85 graus, e vai virar um omelete. A gente não quer omelete. Então já coloca diretamente, porque aqui ainda tem calor residual, então não deixa na panela. Já coloca aqui e já vai bater em velocidade alta para já começar esse processo de retenção de ar. Enquanto aqui tá batendo, a gente vai peneirar a farinha. Lembra que eu falei pra vocês que era super importante para refinar ainda mais essa farinha, ou seja, vai ficar um bolo muito mais fofinho, mais leve, mais airado. E se tiver algum gruminho ou até alguma coisa indesejada na farinha, já vai peneirar, tá? Então a gente peneira no papel manteiga pra gente não ter que sujar um bowl ou qualquer outra coisa. E a gente simplesmente vai fazer isso aqui e vai colocar direto no bowl, tá? Mas aqui ainda tem que bater mais um pouquinho, mais ou menos de 7 a 10 minutos, é bastante tempo. Ficou uma mistura fofinha porque já reteu ar o suficiente, tá super, super, super volumosa. Isso significa também que reteu bastante ar, agora a gente vai saborizar a nossa massa. Eu escolhi saborizar com essência de baunilha, que eu acho que é um clássico da genoise. Mas sim, você pode colocar raspas de limão siciliano, raspas de limão Tahiti, laranja, o que vocês quiserem, tá? É super livre. Misturou, ficou bem homogêneo. Agora eu venho pro mínimo da minha batedeira, mínimo mesmo, que serve simplesmente para incorporar, tá? Eu não quero mais reter ar nenhum, eu quero, na verdade, conservar o ar que tem aqui dentro. Por quê? Porque se eu colocar na rotação máxima junto com a farinha, o ar que tá retido aqui dentro, ele vai embora e a nossa massa não vai crescer. Ela vai, pelo contrário, ela vai solar. Então a gente vai no mínimo, no mínimo. Ju, não tenho esse mínimo da batedeira. Você vai com a sua espátula, você vai pausar a sua batedeira, vai devagarzinho colocando a farinha e com a espátula você vai de baixo pra cima pra incorporar bem devagar essa farinha, tá?
A gente faz em partes. Colocou um pouquinho, deixa ele devagar fazer o trabalho. Se você tá inseguro, tá achando que tá perdendo ar, liga a sua batedeira, faz um teste. Levantou, tá extremamente aerado, o ar não tá se perdendo, pode continuar. Se tiver inseguro demais, pode com a espátula. Vou finalizar com a última leva de farinha. Isso aqui você pode usar depois também, esse papel manteiga, não tem problema nenhum guardá-lo. A gente vai até usar mais pra frente. E aqui foi, não precisa de muito tempo também, tá? Ó, ele continua uma massa extremamente aerada, tá vendo que ela cai como se fosse uma nuvem? Isso aqui é muito ar retido dentro da massa. E já tá pronta pra gente pôr na nossa forma pra assar. Massa de genoise pronta. Agora a gente já vai colocar em uma forma. Essa minha forma, ela tem 18 centímetros. Ela é uma forma alta. E essa quantidade de massa, com 5 ovos, ela dá o suficiente pra uma forma, tá? Depois a gente consegue cortar em 3, rechear bonitinho e mesmo assim vai ficar um bolo alto. Sempre com muito cuidado, nunca sendo muito bruto com essa massa, porque ela é muito delicada, tá? Como eu falei pra vocês, essa é uma fermentação física. Então vai crescer pelo ar retido na massa, não tem fermento nenhum, então se a gente não tomar cuidado, nossa massa simplesmente pode não crescer e solar. Agora o que eu vou fazer para ela crescer perfeita? Eu vou com a minha própria espátula, eu vou dando uma ajeitadinha aqui nessa superfície. Nunca de jeito algum fazer isso aqui com a sua forma, porque como eu disse, é o ar que vai fazer o nosso bolo crescer. No máximo você vai girar desse jeito, para que a superfície fique lisa e perfeita, tá? Agora forno 180 graus, mais ou menos de 25 a 30 minutos, porque como é um bolo alto, ele demora um pouco mais pra assar. Mas fez o teste do palito, depois do tempo 25 a 30 minutos, saiu limpo, ele tá pronto, já pode tirar. Genoise ficou pronta, já deu tempo dela esfriar, o nosso pão de ló. Agora a gente vai desenformar. Eu tenho aqui essa forma que ela é com fundo removível, então ela é muito mais fácil. E o que eu falo, gente, é assim, espera esfriar de verdade, porque dá pra gente fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo, ó, sem se queimar, sem ficar com medo que ela vai, ó, sair perfeito, ficar com medo que ele vai se desfazer e tudo mais. Temos aqui um bolo perfeito, retinho. Aquilo que eu fiz de nivelar a superfície garante com que esse bolo ele cresça uniformemente. Também o forno pré-aquecido é muito importante para ele crescer perfeitamente. E agora eu vou aproveitar que ele tá frio e eu vou cortar ao meio, tá? Vou fazer 2 camadas com esse bolo. Para cortar não tem muito segredo. Com uma faca de serra, eu vou fazendo uma linha só, virando o bolo. Se você não tem muita prática, você pode fazer com uma linha também, que é ótima. Como ele já tá muito frio, eu consigo manusear ele tranquilamente, sabe? Tomando cuidado. Tenho 2 discos iguais, perfeitos e muito bem cortados. Então esse foi o nosso genoise, uma massa coringa muito maravilhosa, excelente para qualquer tipo de recheio mesmo, tanto para um recheio mais cítrico, um recheio mais adocicado, porque ela é muito básica, ela é bem básica mesmo, bem coringa. Então agora bora para nossa próxima massa, e essa aqui eu vou guardar porque depois a gente vai rechear. Agora que você já aprendeu a fazer um genoise, um pão de ló, para quem é aqui do Brasil, agora eu vou te ensinar a fazer uma massa de torta doce. Uma massa de torta ela é feita basicamente por 4 ingredientes fundamentais, iguais ao que eu ensinei para vocês no primeiro módulo, que são farinha, açúcar, ovos, geralmente gemas, mas tem receitas que vão ovos inteiros sim, e a manteiga que dá o sabor bem característico de uma torta doce. Existem 4 tipos de tortas, tá? A pâté sablé, que é a que eu vou ensinar para vocês hoje, a pâté brisée, a pâté sucré e a massa feita a partir de biscoitos e manteiga. A diferença básica entre elas é a quantidade de manteiga e a quantidade de açúcar. Por exemplo, a pâté sucré, ela vai mais açúcar do que uma pâté sablé, então ela fica com gosto um pouquinho mais de crocante, de caramelizado por conta do açúcar. E essa questão da umidade é que quanto maior a quantidade de manteiga, mais úmida a sua massa vai ser e mais quebradiça ela vai ser, que é o caso da pâté sablé. Por isso que aqui no Brasil a gente conhece ela como massa podre, porque ela é tão quebradiça que quando fizeram essa torta falaram, uai, tá podre? Os outros tipos de tortas eu tô deixando tudo na apostila bem explicadinho pra vocês. É só clicar aqui na descrição, baixar essa apostila e estudar em casa. Então vamos começar pela nossa massa podre. Então em um bowl grande a gente vai misturar a farinha
Se você quiser, dá pra peneirar essa farinha também, tá? Essa farinha não precisa ser tão fina igual uma genoise, que é um procedimento todo delicado. Não tem problema se você não peneirar. Se quiser, pode peneirar. Agora a gente vai colocar o açúcar. Como é uma massa doce, vai bastante açúcar. Vai dar uma misturada. Pode ser com as mãos mesmo. Não tenham medo de trabalhar com as mãos de vocês. Obviamente, elas têm que estar extremamente higienizadas, principalmente se você for vender seu produto, tá? É muito importante a higiene. Agora a gente vai colocar a manteiga. E aí, a manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente. Ela não pode estar nem em ponto de pomada, que é quando ela tá muito mole, e nem muito dura, tá? Ela tem que estar mais em temperatura ambiente, até pra ficar mais fácil da gente manuseá-la. Então agora a gente vai mexendo aqui e a gente vai misturando até formar uma farofa. Então a gente vai fazer isso pra gente impermeabilizar os grãos da farinha, para na hora que a farinha entrar em contato com a gema, que entra tanto em forma de gordura como em forma de líquido, o glúten não se desenvolver, porque a gente está impermeabilizando esse glúten agora, fazendo exatamente esse processo aqui, tá? Então, sentiu? Tem mais alguns pedacinhos de manteiga? Vai fazendo esse processo, você vai amassando com a sua ponta do dedão, tá? Até com que os pedaços de manteiga já estejam todos incorporados na farinha. Tem que virar essa farinha fina. Tá perfeito. Agora a gente acrescenta aqui as gemas e vai mexer. Agora, ó, deu pra perceber que tá faltando ainda dar um pouquinho de liga. Isso a gente vai ajustar com um pouquinho de água, tá? Eu deixei a receita certinha pra vocês com a água. Vai mexer simplesmente até tudo se unificar em uma massa só. Agora a gente percebeu que a massa se unificou com a massa homogênea, tá? Ela não gruda mais na minha mão, ó. Consigo fazer assim, ela não gruda, minha mão tá suja, mas ela não tá grudando mais. Ela já tá pronta pra descansar. Por que que eu não posso ficar mexendo tanto nela? Porque senão eu vou começar a desenvolver esse glúten. Por mais que a gente tenha impermeabilizado essa farinha, quanto mais você mexe, lembra que eu falei da gliadina e da gluteína? Quanto mais a gente desenvolve, mais esse glúten aparece. Então a gente não vai mexer muito nessa massa. Ela não precisa fermentar, na verdade, ela não tem nada de fermentação. Ela simplesmente vai descansar agora, inclusive para relaxar o glúten. E a gente leva na geladeira por pelo menos 2 horas, tá? Agora a gente vai colocar a massa, vai embrulhar ela no papel filme, tá? Nada pode entrar em contato com a geladeira, então a gente vai fechar todas as pontinhas. Bem bonito. E agora leva essa massa pra descansar por 2 horas, pelo menos, na geladeira. Ju, vou fazer só minha torta amanhã. Posso deixar da noite pro dia? Pode deixar, é ótimo. Quanto mais tempo você deixar, mais refrigerada e mais fácil da gente manusear depois. Voltamos com a nossa pâté sablé. Já ficou o tempo suficiente descansando na geladeira. Tá super firminha. Agora a gente vai polvilhar com farinha embaixo e em cima, tá? Pra não grudar o nosso rolo. Se quiser também, pra não grudar, é só passar no rolo um pouquinho. Aí, pra ela ficar perfeita, uma bolinha, a gente vai fazer uma cruz. Então, a gente vai pressionar aqui, vai virar e vai pressionar aqui. Tá vendo que ficaram 4 bolinhas? Essas bolinhas a gente vai pra cima. Tudo bem se ela começar a dar uma rachada, tá? Depois a gente só vai unindo com as mãos, é porque ela tá gelada. Por isso que ela começa a rachar. Já abri bem essa massa, a gente sempre faz um teste assim. A gente coloca essa forma no meio, tá vendo que tá sobrando espaço, então já dá pra gente colocar. E agora a gente pega o próprio rolo e vai com o pincel tirando esse excesso de farinha, tá? Vai trazendo devagar, delicadamente, tira o excesso de farinha. Não tem pincel na sua casa, vai com a mão mesmo, não tem problema. Traz pra cá a nossa forma e vai desenrolar na forma, ó. Ele cai bonitinho. E agora a gente vai sempre trazendo essa massa pra dentro, vai colocando com o dedo pra ela já tomar o formato, ó. Ela já tá pegando o formato porque eu tô fazendo isso com o meu dedo. E se faltarem alguns pedaços, por exemplo, ó, aqui, vai faltar um pedacinho, depois a gente preenche, tá? A gente vem agora com o rolo e vai fazer isso. E sempre vai pressionando as laterais, para elas ficarem com um formato bonito.
Percebeu que tem algum lado que tá um pouquinho fino? É só você cobrir com um pouquinho de massa, não tem problema nenhum. Aqui tá fino. O que sobrou da massa, dá pra fazer um rolinho e depois vocês reutilizam, tá? Só sempre lembra de colocar o papel filme por cima, tá? Pra não formar, pra não ressecar e pra ele descansar bonitinho. Pode colocar no freezer. Agora a gente vai fazer os furinhos na nossa massa pro vapor ter por onde sair e não quebrar o nosso fundo da massa, o fundo continuar intacto. Pra gente evitar também que esse fundo forme aquela bolha de ar e possa explodir ou simplesmente quebrar o fundo da nossa torta, a gente vai colocar no papel manteiga com umas bolinhas, ou se você não tiver essas bolinhas, você pode simplesmente colocar feijão. Só toma cuidado sempre com as bordinhas. Vai devagarzinho aqui. Joga as bolinhas pra crescer perfeitamente, também pra ela não derreter, sabe? Pra ela simplesmente ficar com as bordinhas perfeitas, intactas. Agora a gente leva pro forno de início a 220 graus pra criar a estrutura, depois abaixa pra 180 por mais 10 minutinhos. Tira isso aqui, as bolinhas por cima e o papel manteiga e deixa dourar por cima mais um pouco. Nossa torta saiu, já esfriou, ficou super linda. Eu gosto dela assim um pouco mais moreninha. Se você quiser, pode deixar um pouquinho menos de tempo. Eu gosto dela bem douradinha. O último módulo a gente vai rechear e cobrir. Genoise pronta, patê sablé pronta. Agora a gente vai fazer a patachu, aquela massa de bomba, pra quem conhece bomba, ou Carolinas, ou eclair. É muito fácil, não é muito difícil, só que tem que ter um pouquinho de técnica, porque tem temperatura, tem vários processos de cozimento. Então a primeira coisa que a gente começa fazendo é em uma panela, a gente vai colocar a água com manteiga. Vai colocar uma pitadinha de sal e açúcar só pra dar sabor. Um tiquinho de sabor, porque é uma massa muito neutra mesmo. O que dá o sabor pra ela, o punch dela, com certeza é o recheio e a cobertura. Um pouquinho de sal. E agora a gente vai ligar esse fogo. Vai deixar ferver e a gente faz isso para que a gordura ela se dissipe, ou seja, para que ela vá para todos os lugares, que ela não se concentre em um lugar só, para que o açúcar e o sal se dissolvam e também para que essa mistura evapore, tá? Então a gente faz isso até levantar a fervura. Pode mexendo um pouquinho essa manteiga também para ela se dissolver mais rápido. Levantou a fervura, essa mistura já evaporou, a gordura já foi para todos os lugares, já se dissipou. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar em fogo baixo, o mínimo do fogo. Vai adicionar a farinha tudo de uma vez, tá? Para absorver esse líquido tudo de uma vez e vai mexer. A gente faz isso, é a segunda parte de cocção, né? A segunda parte que a gente usa, que a gente cozinha isso, porque a farinha, a gente precisa que ela se gelatinize pra gente reforçar o glúten, que vai dar toda a estrutura pra nossa patachu crescer com força no forno. Ela é uma massa que ela infla no forno, então ela precisa ter estrutura suficiente pra não murchar depois, quando a gente desliga esse forno. Pra gente cozinhar isso aqui, então em fogo bem baixinho, a gente vai passando a espátula bem nessa mistura toda, porque também tem alguns pedacinhos, gruminhos de farinha que não foram dissolvidos. Então a gente vai fazendo esse processo para cozinhar, gelatinizar. O ponto é quando ele já forma uma massinha homogênea que já desgruda sozinho da panela, quase que ele pula da panela aqui, ó. Pronto, tá pronto. Agora o próximo passo é colocar os ovos, que também ajudam a dar essa estrutura. Só que se a gente jogar os ovos aqui nessa temperatura, que deve estar uns 80 graus, tá bem quente, o que vai acontecer? Vai virar omelete. Os ovos vão coagular e aí não vai ficar a patachu que a gente quer. Então a gente precisa... Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é resfriar essa massa. E o jeito mais fácil é a gente jogar na batedeira. Joga na batedeira. Isso aqui tá atrapalhando um pouquinho. Lembra que a gente não precisa incorporar ar. A gente só precisa diminuir essa temperatura e depois colocar os ovos, então não precisa do globo, tá? Simplesmente da raquete. Vocês vão ver o vapor que vai sair agora. A gente vai ligar em velocidade alta, esse vapor vai sair, ó. Depois que esfriar, a gente já coloca os ovos. A gente vai sempre parando, colocando a mão, deve estar mais ou menos uns
37 graus. Tá ótimo. Se a gente colocar os ovos agora, nada vai acontecer. Mas os ovos a gente tem que colocar devagarzinho, um a um, pra gordura não se separar. E pra ele incorporar no tempo dele, devagar. Não tem pressa nenhuma. Um por vez. Epa, foram dois. A gente sabe quando ele tá certo, quando ele forma esse triângulo. Vou mostrar pra vocês. Que a massa, ela não cai. Ela forma um triângulo perfeito. E ela não cai, ela não escorre, tá? E também ela não tá dura. Ela tá simplesmente firme. Ó, agora a gente tá com esse bico, com esse saco aqui. A gente vai colocar a patachu aqui dentro. É um bico perlê, tá? Que é esse bico redondinho. Ele é um pouquinho maior. Ju, posso pôr um bico pitanga? Pode. Agora é a hora que vocês colocam a imaginação pra vocês. Mas esse é o jeito mais clássico de fazer uma patachu, tá? Vamos colocar no saco. Aí eu vou ensinar pra vocês como que a gente coloca. Aqui eu tô colocando em um tapete de silicone, mas vocês podem colocar no papel manteiga, tá? O jeito certo de segurar no saco, tá? A gente tem esses dois lados aqui. Eu vou segurar no meio, vou rodar esse saco, porque eu vou ter muito mais controle do que tem daqui pra baixo, tá? E essa parte de cima também me ajuda. Então vamos lá? Eu vou fazer primeiro uma massa de eclair, que é o maiorzinho, então a gente vai fazendo isso aqui, ó, e volta pra cima. Não tem problema ficar esse biquinho, porque depois a gente vai colocar ele com água pra baixo, não tem problema nenhum. Então a gente vai apertando e vai fazendo umas ondinhas. Se você não gostar da ondinha também, você pode passar água e tá tudo certo. E agora a gente vai fazer as carolinas, tá? Para as carolinas a gente vem de cima, vai pressionar e vai puxar. Fiz algumas eclairs e algumas carolinas, que são só pontinhos. E agora com a água, eu tô colocando esses pontinhos pra baixo. Dedo com a água, é só apertar o pontinho pra elas crescerem bonitinhas. Agora eu vou levar essa massa pro forno pré-aquecido sempre a 190 graus, mais ou menos de 20 a 25 minutinhos. Deu tempo de forno, prestem bem atenção, porque é uma massa muito delicada. Você vai desligar o seu forno, vai colocar uma colher de pau no meio do forno para esse vapor se misturar, trocar de ar tranquilamente e ela não murchar, tá? Porque geralmente essa troca de temperatura pode fazer com que ela murche, por isso tem que tomar muito cuidado. Patachu assadinha, já deu tempo da gente deixar ela esfriar. Aqui a gente tem dois modelos de patachu, como eu falei pra vocês. A gente tem o modelo em forma de carolina e a gente tem o modelo em forma de eclair, que é em forma de bomba, que a gente conhece bem. Agora eu vou abrir uma pra vocês, vou mostrar como é que fica o interior dela. O ideal é que seja um interior oco, né, pra caber bastante recheio e que tenha essa casquinha mais dura. Porque aí o que eu vou fazer? Do jeito que eu tô colocando meu dedo aqui, eu vou furar com um saco de confeiteiro, um bico de confeiteiro, vou colocar recheio, vou virar e em cima eu vou passar algum chocolate, o jeito que eu quiser. Dá pra ver que ela é bem oca pela quantidade de ar, né, que ela inflou e cresceu, e também que ela tá super bem assadinha. Quando ela tá mal assada, esses pedacinhos de dentro estão completamente crus, mas não é o caso, tá super bem assadinha. Tá muito boa. Ela é uma massa também muito básica, quase não tem um sabor muito predominante, então ela é muito boa pra qualquer tipo de recheio, tá? Dá pra pensar, tipo, várias coisas. Imaginação a mil. Essas são as nossas patachus. E no próximo módulo eu vou ensinar pra vocês alguns recheios que vocês podem utilizar nessas patachus maravilhosas. Agora bora pra nossa última massa. Partindo para nossa última massa básica, como eu falei para vocês, existem várias massas básicas na confeitaria. Eu coloquei todas na nossa apostila. Para você acessar a nossa apostila é só clicar aqui na nossa descrição, tem certinho, dá para estudar em casa. Mas indo para a última, que é uma massa de rocambole, que é bem similar a uma genoise. O rocambole é uma massa extremamente flexível, que a gente dá voltas nele e fica aquele bolo totalmente enrolado com recheio. Dá para colocar doce de leite, goiabada, o que vocês quiserem. Então a primeira coisa que a gente faz nessa receita é bater as claras em neve até espumarem bem. Rotação alta, deixa espumando. Dobrou de volume, já vai colocar as gemas uma a uma e vai deixar batendo mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai dar uma peneirada na farinha. Lembra que peneirando a farinha, a textura final do nosso rocambole vai ser mais fina. A gente está refinando ainda mais essa farinha. As medidas certinhas, o modo de preparo bem certinho também tá na apostila, tá? É só vocês baixarem.
que já ficou bem espumoso, a gente vai colocar o açúcar e aí vai deixar mais um pouquinho, tá? Agora uma colher de chá de essência de baunilha. Pode colocar favas de baunilha. Sempre que eu falo essência de baunilha, dá super pra vocês substituírem pela fava. O que acontece é que a fava é muito mais cara. Dá pra colocar também raspas de limão siciliano, de limão Tahiti, laranja. Agora a gente vai lá no mínimo e vai adicionar a nossa farinha aos pouquinhos. Mesmo processo de agenoase. Lembra que o fermento aqui é um fermento físico, ou seja, o rocambole vai crescer pelo ar retido na massa. O ar vai inflar e aí o rocambole vai crescer um pouquinho. Como a gente vai espalhar ele, vai ficar uma massa fina, obviamente ele não vai crescer muito, né? Não tem nem massa para crescer tanto assim. Mas um tiquinho ele precisa crescer. Por isso que é tão importante esse fermento físico que a gente tá gerando agora, já gerou. Massa ficou super linda, airada. A gente vai colocar em uma forma untada com manteiga e farinha, tá? Então ela tem que ser uma forma baixa mesmo, porque o objetivo não é que ela cresça muito, ela tem que crescer um pouquinho. Mas como a gente vai espalhar ela na forma, a gente coloca um tiquinho aqui. Ela não precisa ficar muito alta. E agora a gente tem que espalhar perfeitamente na nossa forma. Lembra da espátula que eu comentei com vocês na primeira aula? Ó, ela sendo usada aqui. E aí o importante é assim, tudo tá exatamente igual e muito bem preenchido. Então os cantos tem que estar bem preenchido. Então ficou bem espalhado. Toma cuidado só para um lado não ficar maior que o outro, tá? Mas esse é o suficiente, é uma massa de fato mais fina, não é pra crescer muito. E nem pra você lotar de massa aqui dentro, tá? Tá super linda, agora a gente leva pra assar, forno pré-aquecido a 220 graus, ou seja, o forno é um pouco mais alto do que uma genoise, do que um pão de ló, e mais ou menos uns 7 minutos, não é pra assar muito, tá? E a gente sabe quando tá pronto, quando a gente coloca o dedinho e não vem mais nenhuma massa, não gruda mais nenhuma massa no nosso dedo, significa que ele está assado e pronto pra sair do forno. Se ele assar demais, o que vai acontecer? Ele vai quebrar na hora da gente enrolar, então ele tem que estar bem flexível, por isso que ele não pode assar demais. O rocambole saiu do forno, a gente já coloca aqui embaixo um pano úmido, já peneira açúcar. Eu tô colocando aqui de confeiteiro, mas pode ser o açúcar refinado, tá? E já vai de uma vez desenformar rápido. A gente tem que enrolar esse rocambole ainda quente, senão ele vai quebrar. Pra rechear, a gente vai colocar um pouquinho de doce de leite, mas não muito, tá? É só pra ficar um recheio gostoso. Não coloca muito, que senão ele pode cair pros lados e vai fazer a maior melequeira. Então põe sempre mais pro meio, pras pontinhas. Agora é hora da gente enrolar. Então o que a gente faz? A gente vai começar primeiro aqui e já vai enrolando aqui. Fez, enrolou, já vem com a mão, deixando ele bem no formatinho. Agora a gente vai cortar a pontinha dele pra ficar mais bonita. Vai jogar açúcar de confeiteiro por cima. E o nosso rocambole está pronto. Esse aqui é o nosso rocambole, não ficou muito grande porque a nossa forma não é muito grande, mas vocês podem fazer uma forma maior, consequentemente o seu rocambole vai ficar bem maior. O recheio pode ser do que vocês quiserem, goiabada, brigadeiro, enfim, dá pra pirar nesses recheios. Vou deixar várias opções de recheios também na apostila, que por sinal é o nosso próximo módulo. Esse foi o nosso módulo de massas básicas da confeitaria. Na apostila tem outras massas básicas, mas essas são as que eu considero as mais importantes e as mais versáteis para várias receitas que vocês vão encontrar por aí. O nosso próximo módulo é sobre cremes fundamentais da confeitaria. Vou deixar o link aqui embaixo. Acabou esse vídeo, corre lá, assiste e assim sucessivamente. Então até já já.